Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Tobias, do Viveiro Tuplas Coloridas, bem-vindo ao meu canal. Lembrando que nós estamos na Avenida Vila Ema, 4601. Nós estamos bem aqui no centro mesmo da capital de São Paulo. Então se você é de São Paulo, gosta de suculentas, dá um pulinho aqui no Viveiro. Nós temos muita variedade de suculentas, tá? Para aumentar a sua coleção. Para você que não está em São Paulo, só me chamar lá no WhatsApp, que é o 11 967 02 1332, que eu mostro tudo que nós temos aqui para você, beleza? E hoje eu vou replantar essas roia, né, que chama, é a flor de cera coração. Eu já tinha cortado ela, aí eu queria conversar com vocês a respeito dessas maravilhosas, porque às vezes a gente compra no mercado uma folhinha só, algumas brotam e outras não brotam. Então eu vou falar pra vocês por que algumas brotam e outras não, tá certo? Então nós vamos replantar essas aqui que eu já cortei. Eu cortei semana passada e deixei elas cicatrizando. Lembra que eu falo pra vocês que eu coloco elas nas bandejinhas? Eu deixo todas as plantinhas assim, ó, nas bandejinhas, vazada. Por quê? Porque eu vou continuar regando com fungicida, com acaricida, fertilizante, o que eu precisar pôr nas plantas eu coloco em tudo, tanto nas que já estão enraizadas como nas que ainda não. Então quando eu corto nossas plantinhas, eu não passo nada para cicatrizar, eu deixo elas cicatrizando normalmente, coloco elas assim na bandejinha e deixo elas à meia sombra. Ah, mas eu não tenho essas bandejinhas, você pode usar o próprio vaso. Você pega um vasinho que ela consiga ficar acomodada. Deixa eu achar um vasinho vazio. E você coloca aqui assim. Você pode colocar todas juntas. O importante é você continuar regando elas. Por quê? Como elas não têm raiz, não vão estar plantadas, elas vão desidratar muito rápido e você pode perder a sua mudinha. Então, o legal é, cortou a plantinha, seja qual for, gibiflora, echeveria, qualquer planta que você fizer uma decapitação, você corta e deixa e deixa o caule cicatrizando por pelo menos assim, uns 7 dias. É importante porque o canal da seiva fica aberto. Deixa eu pegar aqui uma, ó. No canalzinho da seiva fica aberto. Então é que nem o machucado que a gente tem. A gente não tem um machucado, então a gente precisa que esse machucado esteja limpo para cicatrizar e não entrar nenhuma bactéria. É a mesma coisa. Aí se você eu cortei hoje, já replanto, então o canalzinho da seiva vai estar aberto. E o fungozinho do substrato vai entrar nesse canal, na nossa plantinha e nós vamos perdê-la. Então eu deixo sempre ela cicatrizando bem até formar raiz. Deixa eu ver se tem alguma. Essas aqui, ó, nenhuma. Elas estão começando a cicatrizar. Eu queria mostrar uma pra vocês que já tenha cicatrizado e já tenha raiz. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Eu tenho bastante cabeças pra decapitadas. Eu queria mostrar uma já com a raiz. Espera aí que eu vou caçar uma aqui pra vocês verem. Espera aí. Achei. Essa daqui, ó, já tá mais de uma semana, do jeitinho que eu falei na bandeja, cicatrizada e já tá começando a emitir novas raízes. Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Tá vendo aqui, ó, a partezinha do caule cortada, ela tá estufada pra fora. Isso quer dizer que ela já está bem cicatrizada. Então, essa planta aqui eu posso plantá-la sem correr risco nenhum. A diferença, ó, essa daqui, eu acho que eu decapitei ela segunda-feira. Ó, ainda não tá bom, tá vendo? Ele tá mais fundinho. Então quer dizer que os vasos, as partes do caule de dentro, né, os tecidos de dentro ainda não estão cicatrizados. Isso é uma regra? Não. Isso é o que eu, a Cristiane, faço aqui no viveiro com o cuidado que eu tenho com as minhas plantas. Se você quiser esperar 3 dias e replantar, dá certo aqui, ótimo, continue fazendo. Mas esse é o método que eu gosto de fazer. Deixar as plantinhas cicatrizar bem. Então quando o caule ainda está assim, eu não tenho confiança de replantar. E eu não replanto. Eu deixo eles descansando. É como eu falei, eu coloco nas bandejinhas, eu deixo eles na meia sombra. Porque ela vai perder água muito rápido. Tá muito quente e ela vai perder muito rápido. Apesar que estamos em época de chuva, dá para deixar no sol, porque vai chover daqui a pouco, então elas vão receber. Mas se você tá numa região muito seca, eu não recomendo. Eu falo para você, deixa eu parar de balançar o celular. Coloque elas no local, a meia sombra, para elas não desidratar tão rápido. Porque como ela não tem raiz, ela não tá absorvendo
toda a água que ela precisa, então ela não vai se hidratar corretamente, né? Vamos dar esse exemplo, né? A planta, ela respira pela folha. Ela tem os porozinhos, ela respira pela folha. Por isso que eu continuo regando as nossas plantinhas. Mesmo que ela não receba a quantidade de água que ela precisa, ela vai estar sendo hidratada. Então, eu não deixo nenhuma planta que está decapitada sem água. Eu continuo regando todos os dias. Se eu tiver que passar fungicida, se eu tiver acaricida ou um fertilizante, que eu gosto de usar muito fertilizante líquido. Então eu rego todas as minhas plantas, tá? Mesmo ela não tendo raiz. Ela não vai absorver, mas ela vai absorver um pouquinho pela folha. Beleza? Então é assim que a Cristiane, é numa regra, não tem... Gente, cada um faz o que acha que é certo. Eu tô falando o método que a Cristiane, uso, tá? Então, assim, aqui comigo dá super certo. Essa já tá pedindo socorro para ser replantada e ela vai ser replantada hoje. Então, voltando às nossas roia, acho que é assim que fala, né? Roia, a florzinha de cera. Né? Quando eu faço cortinho, elas estavam aqui, tudo assim, né? Juntinha. Tava aqui, bonitinho, papá. Aí eu vou e corto, tá vendo, ó? Eu deixei duas, por quê? Esse meinho aqui é onde tem a gema de brotação. Quando a gente compra no mercado que só tem uma folhinha, essa gema foi partida no meio. Então, assim, é tipo uma loteria. Ela pode brotar ou não. Já teve gente que falou assim, eu falei, não brota. Aí o professor falou assim, mas a minha brotou. Ótimo, que bom, você teve sorte. Por quê? Quando você corta essa parte aqui, você tá cortando a gema ao meio. Então, vai dar sorte dela plantar ou não. Por isso que quando você for fazer muda dessa daqui, a roia coração, a flor de cera coração, é importante você deixar duas folhinhas, para que a gema de brotação fique inteira. Mas por que eles fazem isso? Porque essa plantinha, ela é para o mercado de lembrancinhas, ela foi desenvolvida para lembrancinhas de casamento. Que é bonitinho, né? Você receber isso daqui como uma lembrancinha, um carinho que a noiva tem com você de dar o coração dela. Seria mais ou menos isso, né? O símbolo. Isso é o que eu imagino quando eu recebo uma folhinha dessa. O cuidado que a pessoa teve em escolher esse coraçãozinho para te dar de lembrancinha. Então, para o mercado de lembrancinhas, isso aqui é muito atrativo. Para nós cultivadores, nós queremos a flor toda, porque a flor dela é maravilhosa. A minha floriu, mas já morreu. Mas a flor dela é muito linda, a flor de cera. É muito linda mesmo, realmente parece uma florzinha de cera, né? Então, para nós cultivadores de suculenta, a gente quer a planta inteira brotando para poder apreciar a flor. Então, eu vou tá aqui te mostrando as dicas para que você possa multiplicar a sua plantinha e ela venha brotar, tá? Lembrando, quando você for fazer o corte, ó, deixa assim esse pedacinho aqui, preserve a gema de brotação para que ela possa brotar, porque aqui no miolinho da folha é onde vai sair a nova mudinha, tá certo? Então, essa já tá há mais de uma semana, o caulezinho dela secou, o cortezinho já tá seco, então eu já posso plantar com total segurança. O meu substrato, ó, é esse aqui. Ele tem a terra, ó, o substrato, né? Vem um pouquinho de casca de pinos triturada, que eu gosto muito. Perlita, no meu substrato não pode faltar perlita, e carvão triturado. A perlita vai ajudar a deixar o substrato mais leve, mais poroso, né, para não ficar aquela coisa compactada, porque a suculenta ela precisa de espaço para poder respirar as raízes. Então ela precisa ali andar a raiz livre, sem aquele substrato mais duro. Então a perlita ela é importante para isso, para ajudar o substrato a ficar mais poroso, né, mais soltinho. O carvão, ele vai atuar como uma esponjinha, ele ajuda no controle de fungos, não é que ele vai, eu vou pôr carvão, acabou o fungo, não, ele vai ajudar no controle, tá certo? E sem contar que conforme esses materiais vão se decompondo, tanto a casca de pinos, ajuda no, assim, ele acaba virando um adubo também para a planta, né? Ela vai se decompondo aos pouquinhos e vai soltando uns adubozinhos, né? Fósforo, magnésio, todas essas coisas que as plantinhas não é muito, então você tem que estar sempre colocando, mas elas em decomposição, elas vão fazer, ajudando, auxiliando, deixando o substrato mais soltinho, certo? E o que mais que eu coloquei aqui nesse substrato? Gente, o meu substrato não pode faltar o Proverme,
Eu abri ao contrário, então ele tem que estar assim, senão vai cair tudo. Proverme não pode faltar no meu substrato, tá? Porque ele ajuda, ó, ele me ajuda no controle de nematóides, como eu já falei pra você. Ah, nematóide é relaxo do cultivador. Não é, ele faz parte do ecossistema. Infelizmente ainda não existe um método eficaz para nós cultivadores amadores. Existe assim, alguns que você consegue comprar quando você é um produtor rural, tal. Eu acho que ainda eu não sei. Se você conhece algum produto eficaz contra nematóide no mercado e você quiser deixar a dica, deixa aí que eu vou pesquisar a respeito dele. Mas por enquanto, para nós cultivadores amadores, a gente tem que se virar com o que tem. Então, Proverme não falta no meu substrato. Qual que é o adubo que eu uso? Eu gosto de usar o bocashi, né? Eu uso muito bocashi aqui. Ah, no bocashi dá isso. Ele tem. Para você usar o bocashi, tem que ser de uma marca confiável, tá? Tem bastante marca no mercado, então você escolhe uma marca confiável, porque ele tem que ser muito bem preparado, tem todo o processo de fermentação para não dar problema na nossa raiz. Eu uso o bocashi há muitos anos, nunca tive problema e recomendo. Ah, ele dá nematóides. Não, ele não é o bocashi que vai dar um nematóide. Como eu já falei anteriormente, o bocashi ele tá no meio ambiente, no solo. Se você tem um passarinho que vai lá na praça, vamos dizer que a terra da pracinha está contaminada. Então o passarinho vai lá, cisca ali, vem para o seu telhado, né? Aí o nematóide fica grudadinho na patinha dele, porque é minúsculo o nematóide. Então ele fica ali, aí choveu, aquela água bate no telhado e vai bater nas nossas plantas. Por isso que a gente tem que estar sempre limpando. Pega a criolina e desinfeta os vasos. Ah, eu vou regar as minhas plantas com criolina. Ah, não tem problema. Se você fizer no final da tarde, eu coloco sempre uma tampinha a cada 1 litro de água. Então, no final da tarde, você rega todas as suas plantas uma vez por semana. Com a criolina, a água sanitária também é bem bacana. E se você tiver medo, tá, eu tô numa região muito quente, no outro dia de manhã cedinho você rega, apesar que eu não rego, tá, gente? Só com água para tirar o excesso. Eu deixo lá e seja o que Deus quiser. Mas não façam isso, porque eu tô em São Paulo e eu consigo fazer. Se você estiver numa cidade muito quente, você tiver medo de queimar suas plantas, no outro dia é só você regar com água normal para tirar o excesso que ficou nas folhas. Beleza? Então, é isso. Mas, eu tenho medo, então não faça, tá? Cuidado, se você tem medo, não faça. Eu faço isso, eu tô falando pra você o que eu faço pra controlar os nematóides. Aí você fica livre? Não, sempre vai aparecer, porque como eu disse, é prevenção. O passarinho foi lá, andou, sem contar que tem uns bichinhos que ficam passeando à noite no jardim, porque se você é amante de suculentas, você é amante da natureza e você sabe que vai ter bichinhos, infelizmente, né? Acho que até quem mora em apartamento já se deparou com algum bichinho chatinho que não gosta. Mora lá no 10º, não sei quando andar, aparece, porque faz parte, infelizmente. Bom, vamos agora replantar a nossa roia. Já falei demais, porque eu falo muito. Vamos lá, tá? Depois que eu fiz, né, já o substrato preparado com o Proverme. Qual o tempo que você deixa preparando? Gente, meu substrato eu começo a preparar 15 dias antes, todas as misturas, porque às vezes a gente faz umas misturas muito loucas, que nem eu uso. O bocashi eu também coloco às vezes o ureia no meio. Então eu deixo tudo fermentando. E uma coisa importante que não pode faltar, tá? O enxofre. É que eu não tenho nenhum saquinho aqui. Enxofre ajuda e muito nós que somos cultivadores, né? Ele também ajuda muito no controle de pragas e fungos, tá? Enxofre não pode faltar. Então, às vezes, essas misturas muito loucas, a gente fazer hoje, já replantar, pode ter uma reação química e dar ruim. Então, quando você for preparar o substrato, prepara 15 dias antes para ter aquela reação, fermentação, tudo bonitinho. Quando você for replantar, você não ter problema com as suas plantas, tá certo? Por isso que você não pode usar um produto seguido do outro, porque tem as reações químicas. O legal é preparar antes, ou se você já vai fazer manutenção, jogar no vaso que já está replantado. Dê um intervalo a cada 7 dias de um produto e outro, tá certo? Vamos replantar a nossa roia. Eu vou colocar a minha bichinha aqui no vasinho. Gente, eu não tenho aqueles aparatos que o pessoal usa para poder ficar vendo o vaso. Aí não consigo mexer aqui, senão a câmera vai cair, mas ainda vou providenciar. Eu vou fazer um buraquinho e vou replantar até aqui no meio, tá? Vou replantar aqui, ó. Dá pra ver?
como é que eu deixei? Então todas eu vou fazer isso. Eu não aperto o substrato. Não aperto, eu deixo ela ser livre. A gente coloca aqui assim, ó. Você dá uma empurradinha, tá? Pelo menos até a parte da gema, ela tem que estar enfiadinha no substrato. Então é assim, gente, que eu faço a mudinha das nossas roias, flor de cera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que você gostou, o que você não gostou, para que a gente possa estar aprendendo e trazendo mais novos conteúdos para você. Faltou um aqui que eu vou colocar. Ah, você coloca alguma coisa no fundo? Gente, eu gosto de colocar isopor, mas essas aqui eu acabei não colocando. Tem umas que eu não coloco, tem outras que eu coloco. Então, se você tiver isopor, pedrinha, coloca no fundo para não obstruir a passagem da água e não acumular água e você perder a sua plantinha, tá? Mas as roias, como elas gostam um pouquinho mais de água, então não tem problema. Beleza? Então, é assim que eu faço. Aí eu vou colocar elas ali no cantinho, onde pega pouco sol, bastante claridade, para elas não desidratar, porque elas ainda não têm raiz. Nessas daqui são um pouquinho mais chatinho e demora mais para sair a raiz. Eu não vou regar elas hoje, eu vou regar elas amanhã, tá certo? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe as suas críticas construtivas é muito importante para o crescimento do ser humano, porque é através das críticas que nós vamos olhar os nossos erros e corrigi-los, tá certo? Então, se alguém te criticar construtivamente, né, se uma crítica boa, pegue ela para você, analisa, vê se realmente o que a pessoa falou é coerente e tente fazer virar um ser humano um pouquinho melhor. Então, através das críticas que a gente se transforma, né? Principalmente no emprego, né? no vídeo que eu tô fazendo, críticas construtivas são muito bem-vindas, muito mais bem-vinda do que elogio. Elogio é muito bom, tá? Porque mostra que a gente tá agradando, mas as críticas, ela é importante para o nosso crescimento. Então, fala aí o que você não tem gostado no vídeo, para que a gente possa melhorar e fazer um trabalho legal e bacana, para que você continue nos seguindo, compartilhando e chamando mais gente pro canal. Beleza? Lembrando que nosso viveiro fica na Avenida Vila Ema, 4601, tá? Do ladinho do monotrilho Camila Haddad. Então tenham todos um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau, gente!